Olá, mulheres. Olá, queridos e queridas. Bom dia. Hoje é a nossa última live, do propósito. 7 dias guiadas pelo Espírito Santo, conhecendo mais acerca do Espírito Santo, estando aqui rendidas ao Espírito Santo. E eu quero começar já dizendo para você o quanto tem sido profundo para mim estar com vocês aqui a cada dia, falando sobre o Espírito Santo, conhecendo mais do Espírito Santo. O Senhor é tremendo. Hoje nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo e vou fazer uma oração aqui no final para nós desfrutarmos mais desse batismo, dessa presença. E aquelas que não conhecem ainda o batismo com o Espírito Santo serão batizadas hoje, amém? Glória a Deus. Vai chegando aí, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. O Senhor deu o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo está aqui, na face da terra para cumprir o propósito do Senhor. E nós sabemos que nós precisamos nos entregar mais e conhecer mais a pessoa do Espírito Santo, porque nós estamos na temporada do Espírito Santo na face da terra. Desde que o Senhor Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, o Espírito Santo foi enviado para nós. Nós estamos no ministério do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, na era do Espírito Santo. E o Espírito Santo que move o nosso coração, que nos guia toda a verdade, que nos revela Jesus, que nos revela o Pai. Eu ontem estava ainda orando, refletindo assim sobre algumas coisas, e o Senhor começou a falar comigo, como fala sempre, e o Senhor repetiu algo muito importante no meu coração. O Senhor falou assim: as mulheres falam tanto sobre paternidade, orfandade, mas não falam sobre o Espírito Santo. É impossível acessar a paternidade de Deus sem o Espírito Santo, se não for por intermédio do Espírito Santo. É impossível você acessar uma intimidade maior com Jesus, você conhecer Jesus sem o Espírito Santo. A via é o Espírito Santo. E hoje eu quero aproveitar o tempo aqui com vocês, porque nós vamos abrir a Bíblia aqui em algumas passagens, para que você possa estar sendo conscientizada, tendo revelação também daquilo que o Espírito Santo quer transmitir ao nosso coração, amém? Fecha os teus olhos, começa assim a abrir mais ainda, escancarar o teu coração para aquilo que Deus quer fazer nessa hora. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós te honramos nessa manhã bendita, nesse propósito, que hoje nós vamos entregar esse propósito, Senhor Deus, te dizendo que nós temos uma santa expectativa, nós temos o nosso coração ardendo, Senhor Deus, por ti. Nós queremos experimentar mais, conhecer mais o Espírito Santo, queremos conhecer a tua pessoa, Senhor. Ah, Senhor, a tua palavra diz que o Espírito Santo sonda os corações, os nossos corações, e é o mesmo Espírito que sonda o coração e sabe o que a mente de Deus está pensando. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o mesmo Espírito, esse Espírito que conhece as tuas profundezas, o mesmo Espírito, o teu Espírito conhece as tuas profundezas. Ah, Senhor Deus, vem agora se manifestar no nosso coração, queimar o nosso coração com a tua presença. Oh, Senhor Deus, transformar a nossa mente, transformar a nossa visão. Senhor, que essa live seja carregada de unção, encharcada de unção, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ó, Senhor Deus, ativa, Senhor Deus, a tua presença, ativa, Senhor Deus, o teu mover, o teu agir, Senhor. Oh, Senhor Deus, as tuas manifestações, Espírito Santo, de uma forma incontestável no coração das minhas irmãs, na vida das minhas irmãs. Senhor, que elas nunca mais sejam as mesmas a partir dessa live. Senhor Deus, eu creio, por isso falei, que em nome de Jesus de Nazaré, essa live vai produzir frutos para o teu reino. Ah, Senhor Deus, que mulheres aqui serão transformadas numa intimidade profunda com o Espírito Santo, e as suas casas, as suas vidas serão também
transformadas pela presença, pela manifestação do Espírito Santo, da tua presença, Senhor, na vida delas. Senhor Deus, em nome de Jesus, retira toda distração, Senhor Deus, toda falta de foco, toda voz do diabo, toda voz maligna, todo medo, toda insegurança. Ó Senhor Deus, toda resistência, em nome de Jesus de Nazaré, todo desprezo pelas coisas santas, pelo agir do Espírito Santo. Senhor Deus, toda confusão teológica saia das mentes agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda fortaleza na mente que impede, Senhor Deus, que as minhas irmãs e os meus irmãos recebam da plenitude, da abundância do Espírito Santo. Em nome de Jesus, sejam destruídas todas as fortalezas, todas as barreiras, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Eu vou já tirar os comentários aqui para a gente agilizar um pouquinho, tá bom, queridas? E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida a partir desse dia. Você nunca mais vai ser a mesma. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, o versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus deixou uma promessa, antes de ser assunto aos céus, para os discípulos, uma promessa que veio precedida de uma orientação. Nós precisamos entender que é a orientação do Senhor que nos leva a possuir promessas. As orientações precisam ser obedecidas para que a promessa possa ser alcançada, possa ser vivenciada, possa ser concretizada, estabelecida. E o Senhor Jesus falou: ficai, permanecei na cidade, fiquem lá. Como minhas testemunhas vocês serão quando vocês ficarem ali, vocês me obedecerem, vocês me buscarem. Nós vamos ver aqui em Atos 1, versículo 8, a gente vê ali a manifestação, o resultado da obediência, o resultado da submissão à palavra de Jesus, a fazer as coisas no modo de Jesus. E aqui nós vemos, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É muito precioso da parte de Deus para os nossos corações a gente entender, ter a revelação, porque ter a revelação da Escritura é uma bênção. Tem tanta gente que está ignorante quanto as Escrituras, não conseguem compreender. E aqui a gente percebe, queridas, que o Senhor Jesus, ele dá uma orientação, ele dá uma promessa, e ele fala: olha, vocês serão minhas testemunhas. A gente percebe que muitas mulheres não têm sido testemunhas de Jesus, não têm visto a operação do Espírito poderosa dentro dos seus lares, nas suas próprias vidas, para vencer o pecado, para vencer, sabe, nas circunstâncias difíceis, porque elas não estão se enchendo de poder, do poder de Deus, sendo testemunhas, porque elas não fazem aquilo que o precedente exige, obedecer às orientações de Jesus. E o Senhor Jesus, ele diz assim: olha, você precisa não extinguir a voz do Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo. Tenha cuidado, que em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. E esse extinguir, eu vou dizer para você já o que é isso. A palavra do Senhor diz que nós não podemos nos encher, nos embriagar, nos contaminar, nos ativar com vinho, mas nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo quer dizer, na raiz da sua palavra, batismo no grego quer dizer mergulhar,
imergir, imersão, estar imerso, estar totalmente envolvido. E no batismo, quando você faz a sua profissão de fé, você é batizado em nome de Jesus para testemunhar diante das pessoas a sua confissão de fé em Jesus, a sua confissão pública de fé, testificar a sua confissão pública de fé e dizer que você é de Cristo. É necessário que você não somente levante sua mão, vá na frente, diante de todos os homens, você confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas é necessário você se batizar. Se você não é batizado, você precisa se batizar. A palavra de Deus, ela é muito específica. Quem crer e for batizado será salvo. Você precisa confessar a Jesus diante dos homens num ato público de fé e numa representatividade espiritual do batismo, que no batismo da sua confissão de fé tem o sentido de imergir. Quando você desce as águas do batismo, você é imerso, simbolizando o sepultamento do velho homem, sepultamento da velha mulher, sepultamento daquela pessoa que estava morta nos seus delitos e nos seus pecados. E aí, quando ela ressurge das águas, ela vai para a superfície, ela sai das águas, é a representatividade da ressurreição em Cristo Jesus. E aí você leva uma vida ressurreta, uma vida de milagres, uma vida orientada pelo Espírito Santo. E o batismo, assim como o batismo sacramental, a gente pode dizer assim, o batismo de confissão pública de fé, de atestar a sua fé em Jesus, atestar que Jesus é teu Senhor, teu Salvador. Assim, o batismo com o Espírito Santo, ele vem após esse batismo na sua caminhada cristã. E esse batismo quer dizer que você morreu. Você está tão imerso na presença do Espírito Santo, você está tão imersa na presença do Espírito Santo que você morreu para suas próprias vontades e agora você é totalmente guiada pelo Espírito Santo. Olha o que diz aqui João 3, João capítulo 3, versículo 8. Vai anotando as referências. É muito importante que você conheça Jesus e o batismo com o Espírito Santo através da palavra de Deus, não através do que as pessoas dizem. Então anota e medita conosco aqui, ó. João capítulo 3, versículo 8. Aqui Jesus está conversando com Nicodemos e ele está falando: não importa que você nasça de novo. E ele fala assim, olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a gente entende pela palavra de Deus que depois do batismo de confissão pública de fé, você está atestando para todo o mundo, para todas as pessoas que te conhecem: eu sou batizado. Eu comungo da Santa Ceia do Senhor, da celebração do sacrifício de Cristo. Eu sou uma nova criatura. Então, agora, a minha vida ela é guiada por alguém que está acima de mim, acima das minhas vontades, acima dos meus desejos. E o batismo com o Espírito Santo é esse revestimento de poder. Aqui, quando o Senhor Jesus está conversando com Nicodemos, ele fala isso: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Fala acerca de uma dependência, de uma submissão aos direcionamentos do Espírito Santo. Fala acerca de você não pertencer mais a você mesma. Você entende agora por que as coisas não têm dado certo na sua vida, por que as promessas não têm sido concretizadas na sua vida, você não tem vivido aquilo que o Senhor tem te dito, tem te prometido, porque você continua querendo guiar o carro da sua vida. Se você não for batizada com o Espírito Santo, se você não for revestida de poder, porque esse revestimento de poder é o que te dá substância, sustento, sustância, uma estrutura para suportar adversidades maiores, para operar nos dons do Espírito Santo. Muitas mulheres estão numa frieza espiritual porque elas não se entregam a uma imersão, estar imersas, estar encharcadas pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo.
Elas estão imersas, encharcadas nas suas próprias razões, imersas, encharcadas nas suas carências, nas suas dores, nas suas experiências traumáticas, quando na verdade Jesus já levou tudo isso na cruz e nos dá a oportunidade de viver uma nova vida, uma vida totalmente influenciada pela vontade dele, na plenitude de alegria, na plenitude de vida, na ressurreição, uma vida ressurreta, uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de sentido, uma vida que te leva a avançar, te leva adiante no propósito de Deus, no plano de Deus para você. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa desejar e você precisa buscar. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, não é? Vamos pensar sobre nós mesmas. Quando nós somos acessadas por alguém que nós amamos, porque nós dissemos que nós queríamos ser acessados por elas, você não lembra de mim, você não liga pra mim, você não me dá atenção, poxa, aí a pessoa vai lá e por que você falou, ela faz? Isso não tem o mesmo peso do que quando a pessoa faz espontaneamente. Isso não tem o mesmo peso do que quando a pessoa intencionalmente, ela se mostra, ela te quer, ela te busca, ela te acessa, ela te procura. Como você se sente quando alguém que você ama te procura? Quando alguém que você ama quer passar tempo com você, abre mão de um monte de outras coisas para estar com você, para ter tempo de qualidade com você. Como você se sente? O Espírito Santo é uma pessoa e ele quer que você o busque de forma intencional. Ele quer que você o busque de forma desejosa, que você deseje o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que você precisa compreender, depois de entender que você tem uma promessa, o Senhor quer te revestir, o Senhor quer mostrar mais da face dele para você, é que você precisa desejar e buscar, e essa busca precisa ser intencional, essa busca precisa ser ativa. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,18, que nós falamos aqui a semana toda, enchei-vos do Espírito, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que é você que se enche. O Espírito Santo, ele não te é dado por medida, ele é te dado por inteiro. Você tem acesso à presença de Deus inteira. Agora, é você que se enche. É você que clama por mais dele. É você que manifesta uma fome e uma sede por ele. O pão nós já temos, a água nós já temos, o Espírito nós já temos. O que nós não temos é fome e sede. E é isso que faz com que a frieza espiritual venha avassaladoramente na nossa vida e faça morrer tudo aquilo que é do Senhor na nossa vida. Tudo aquilo que nos dá sentido, nos dá alegria, nos impulsiona a viver e a realizar coisas para Deus, no reino de Deus. A frieza espiritual bate na tua porta quando você se acostuma com uma vida religiosa. A frieza espiritual, ela bate na porta do teu coração, ela bate na tua vida, ela se apossa e se torna o modo de você operar na face da terra e viver na face da terra quando você ignora a presença do Espírito Santo. Acontece o quê? Que você extingue a presença do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo ensinando a esses cristãos, ele vai dizer, não extingais o Espírito. Essa palavra extinguir no original é não sufocar a influência, aleluia. Não sufoque a influência do Espírito Santo na tua vida. Não sufoque a voz do Espírito Santo na tua vida. Não abaixe o volume da voz do Espírito Santo na tua vida. Não queira viver de acordo com a sua razão, do que você acha, com as suas resistências, com aquilo que você obcecadamente quer se apropriar nesse mundo, nessa vida. Não faça isso. Não extingais o Espírito. A palavra de Deus está nos alertando, está nos advertindo. Ou seja, não sufoque a influência do Espírito Santo na sua vida. Quando você
dá vazão à voz do Espírito Santo, quando você busca a voz do Espírito Santo, você busca o mover, o agir, o toque do Espírito Santo, uma intimidade com o Espírito Santo, você está alimentando a influência do Espírito Santo na sua vida. Você está potencializando. Quando você se inclina, você ora, você coloca o teu joelho no chão e você começa a dizer: Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu não estou aqui porque eu sinto algo, eu estou aqui porque eu creio que Tu estás em mim. O Senhor me deu uma promessa, eu quero Te sentir, eu quero que o Senhor me toque. Então você precisa buscar, você precisa desejar. Nós só transbordamos daquilo que nós estamos cheias. Como você se enche? Você bota para dentro. Como você se enche? Você acrescenta. Como você se enche? Você passa tempo se debruçando, se inclinando àquela presença. Você fica totalmente influenciada. A amizade é que Deus quer que você tenha com o Espírito Santo, com o seu próprio ser, com a personalidade do próprio Deus. Ela é exatamente isso. É você ser influenciada pelo Espírito Santo, a tua vida não ter mais dono. Aquele que é nascido do Espírito é influenciado, é guiado pelo vento do Espírito, pela palavra do Senhor. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, ou seja, está numa dependência. Quando você quer controlar muito a tua vida, tu não é batizada com o Espírito Santo. Você vê pessoas que controlam as suas vidas, querem controlar. Não são pessoas batizadas com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo descansa. Quem é batizado com o Espírito Santo tem sobre si algumas características específicas. Você percebe que essa pessoa é diferente. Ela tem traços, ela manifesta, ela dá sinais na vida dela e eu posso te provar. Abre a tua Bíblia em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. 4 é só para compor ali um finalzinho. Isaías capítulo 11, do 1 ao 4. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Está falando sobre Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Que Espírito é esse? O Espírito da sabedoria e do entendimento. O Espírito do conselho e da fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a sua vista, a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O que essa palavra quer dizer para nós? O profeta Isaías está trazendo a realidade espiritual da vinda de Jesus, do rebento de Jessé, daquele que sairia ali da raiz de Davi, né? Jesus vindo dessa linhagem. Isso aqui é uma profecia sinalizando que Jesus viria, ele viria da raiz de Davi, do tronco de Jessé, cumprindo outras palavras proféticas. E aqui diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Quem é batizado com o Espírito Santo, que está imerso, está encharcado, tem toda a influência do Espírito Santo, você olha para essa pessoa e parece assim, que o Espírito Santo abraçou essa pessoa, está repousada nessa pessoa. Ela não precisa estar falando manso o tempo todo, mas você percebe alguns traços e alguns sinais na vida dessa pessoa. Espírito de conselho, de fortaleza, de sabedoria e de entendimento. Espírito de conhecimento e de temor. Olha, nós temos aqui, ó, espírito de sabedoria e entendimento. Quando você tem a influência do Espírito Santo de uma forma absurda, transbordante, você fortalece vínculo com o Espírito Santo, amizade com o Espírito Santo, ele te dá sabedoria e entendimento sobre as coisas. Ele te diz o que fazer na hora que tem que fazer, do jeito que tem que fazer. Isso é poder, revestimento de poder. Até que sejais revestidos, até que você seja influenciada pelo Espírito Santo a tal ponto em que você seja sábia, que você tenha entendimento das coisas.
sejais revestida de poder até que o espírito de conselho e de fortaleza te envolva, se manifeste através da tua vida, nas tuas palavras, na tua atitude, na tua forma de pensar, na tua forma de se conduzir na vida. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Por que conhecimento e temor? Porque se você tiver muito conhecimento e não tiver temor do Senhor, você cai, você ensoberbece, você ignora a presença de Deus e você acha que a força do teu braço é que vai te dar as coisas. Eu tô aqui nessa manhã para te dizer que a nossa vida ministra, que as coisas ao redor de nós vão mudar, as atmosferas elas vão mudar quando nós formos cheias, batizadas com o Espírito Santo. E ser batizada com o Espírito Santo é tão somente você ter a consciência de que você precisa imergir, você precisa estar imersa na presença, na influência do Espírito Santo. Entenda que tenha isso gravado no teu coração, em nome de Jesus, por favor. Essa revelação muito profunda foi uma chave que o Senhor me liberou nesses dias e que abriu uma porta de entendimento muito precisa para mim. Você vai cansar de falar sobre paternidade de Deus, orfandade, cura da orfandade, a paternidade do Senhor, que somos filhas do Abba, Ele é o nosso Abba Pai. Você vai cansar de ministrar sobre isso, e isso não vai ter efeito na vida das pessoas, muito menos na sua, se você não for batizada no Espírito, se você não for revestida de poder, se você não conhecer o Espírito Santo, não conhecer o Pai por meio daquele a quem Ele quer se revelar, pelo intermédio de quem Ele quer se revelar, através do próprio Espírito dele. Muitas vezes nós falamos Pai, nós nos relacionamos com Deus Pai, nós nos relacionamos com Deus Filho, mas nós ignoramos, desprezamos, desvalorizamos e não somos intencionais com um relacionamento profundo com a pessoa de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Jesus viveu todo o seu ministério dependente do Espírito Santo. Ele foi batizado e o Espírito Santo desceu como pomba. Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Era pelo poder do Espírito que ele operava. Era através de ouvindo o que o Pai dizia, vendo o que o Pai fazia, através do seu Espírito que habitava nele, orientava ele e dirigia a vida dele. Então, se você deseja, em nome de Jesus, minhas amadas, se vocês desejam ter vitória, se vocês desejam conhecer a Deus por quem Ele é, se vocês desejam viver uma vida poderosa de milagres, de cumprimento do seu propósito. Outra coisa, você vai falar de propósito, você vai falar de destino, você vai falar de destino profético, você vai falar de identidade, você vai falar de tudo isso. Se você não conhecer o Espírito Santo, vai ser uma informação apenas, isso não vai mudar a sua vida, você não vai ser guiada pela voz de Deus. Se você não conhecer o Espírito Santo, você pode ficar rouca de tanto falar de identidade, tanto falar sobre propósito, tanto falar sobre destino, que você vai continuar não vivendo o seu propósito, você vai continuar não indo em direção ao seu destino, porque é a voz do Senhor que nos guia no nosso destino profético, é a voz do Senhor, do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,15 vai dizer para nós, vocês já foram libertos do espírito da escravidão, vocês não precisam mais ter medo, em vocês está o Espírito que clama Abba Pai, o Espírito que selou vocês, o Espírito que guarda vocês para o dia da redenção final. Queridas, o Espírito Santo ele está aqui, ele é uma presença real, ele é uma pessoa. Como você se toca aí no seu braço, toca aí no seu cabelo, toca aí no seu rosto, toca nas suas mãos. Assim como você é real, o Espírito Santo é real. E agora, você que deseja o batismo com o Espírito Santo, você vai orar comigo. Amém? E você vai orar com fé. Que não adianta nada você achar que é uma oração mística, que é uma repetição de palavras, que é uma reza.
Eu tô aqui nesse propósito, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô obedecendo aquilo que o Espírito Santo disse para eu fazer. Ele falou, me revela para elas, fala para elas como eu me sinto. Eu tô entristecido com elas. Elas me ignoram todos os dias. Elas me ignoram durante o dia inteiro. Elas ficam sentadas no seu sofá diante de uma televisão vendo séries e séries. Quando eu quero mostrar visões, revelações espirituais celestiais, eu quero contar com elas para planos maiores. Elas ficam rolando o feed das mídias sociais enquanto eu quero que elas folheiem a minha palavra para que eu possa falar com elas, para que eu possa estruturar o interior delas, como Paulo ensina aos Efésios ali, ele diz, olha, por essa causa eu me ponho de joelhos, que o vosso homem interior seja robustecido no Espírito. No Espírito, para que vocês possam viver uma vida fortalecida, cheia de vitória, cumprindo o seu propósito. Nunca você vai cumprir seu propósito, nunca você vai conhecer a tua identidade de filha, nunca você vai ser liberta da orfandade, nunca você vai conhecer a paternidade de Deus se você não conhecer o Espírito Santo. Se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, é Ele que te guia toda a verdade, é Ele que te selou, é Ele que testifica todos os dias no teu espírito de que você é filha. Se você não conhecer o Espírito, você não consegue ter a consciência de que você é filha. Você não consegue discernir tempos e modos. Você não consegue ter sabedoria e conhecimento. Você não consegue ter espírito de fortaleza, ser forte diante das situações, ser revestida de poder. Tem situação que você precisa de poder para vencer, para viver. Você quer o Espírito Santo, você quer a presença do Espírito Santo. Por favor, ore comigo agora. Feche os teus olhos, bote a mão no seu coração e com toda a sua fé, com intensidade, se entrega, amado. Se você não se entregar, você não vai usufruir. Obedece o que o Senhor falou, ficai, permanecei, fica aqui, pede, bate, busca, eu vou te dar, eu vou abrir, eu vou te entregar, eu vou me manifestar a você. Busque até você me encontrar, diz o Senhor. Amém? Feche os teus olhos e ore comigo, Senhor. O Senhor deu o Espírito Santo à igreja, o Senhor deu o Espírito Santo a cada um de nós, filhos e filhas amados do Senhor, para nos ajudar a cumprir a grande comissão, a nos ajudar a viver de uma forma santa que revela teu caráter, a tua personalidade, revela a tua glória para o mundo inteiro, para as pessoas. O Senhor nos deu o Espírito Santo, então agora eu te peço, Senhor, com fé, diga isso, eu te peço, Senhor, com fé, por esse dom gratuito. Senhor, eu quero receber agora mesmo o batismo com o Espírito Santo. Eu quero agora mesmo falar em línguas. Eu quero agora mesmo sentir a tua presença queimando no meu coração. Eu quero agora mesmo ser transformada na minha visão, na minha mente. Eu quero agora mesmo ter a consciência de que eu sou filha. Senhor Deus, eu quero agora mesmo, Senhor Deus, ser imersa. Ei, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Oh, Espírito Santo, se manifesta das minhas irmãs, batiza elas com o Espírito Santo, batiza elas com a tua presença, batiza elas com a tua influência, Senhor, em nome de Jesus. O batismo com o Espírito Santo, ele precisa ser renovado a cada dia. Senhor Deus, porque a tua palavra diz que nós estamos encher, transbordar, encher é ativo, faz parte de nós e nós queremos agora, Senhor Deus, agora nós nos enchemos do Senhor, nós te dizemos, Espírito Santo, vem transbordar, vem nos ativar, vem manifestar a tua presença, vem agora mesmo. Eu creio que tu me ouves quando eu oro, é pela fé. Eu creio na tua obra redentora, Jesus, e por causa da tua obra redentora o Espírito Santo me foi dado como um selo, me foi dado como penhor. Agora eu sou morada do Espírito e eu quero que o Espírito Santo tome conta de toda a casa, de dentro para fora. Isso é batismo com o Espírito Santo, estar imersa dessa presença, imersa dessa influência. Oh, Senhor Deus, é mergulhar na presença do Espírito e sair dali, Senhor Deus, carregando o cheiro de Jesus, carregando os olhos de Jesus, carregando a presença de Jesus ativa através do seu Espírito, exalando o Espírito Santo, exalando a influência do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu creio que tu me ouves e eu creio, Senhor Deus, batiza as tuas filhas agora, em nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo se manifesta, Espírito Santo envolve,
Espírito Santo, deixa elas se sentirem como numa piscina, uma piscina de amor, uma piscina de graça, uma piscina, Senhor Deus, de redenção, uma piscina de misericórdia, que elas se sintam, Senhor Deus, abraçadas, envolvidas, como a água envolve, Senhor. Oh, Jesus, a nossa vida, Senhor Deus, que elas possam mergulhar, quando nós estamos imersas, batizadas no Espírito Santo, quando nós mergulhamos nas águas, nós ficamos surdas para as vozes externas e nós só ouvimos a voz interna. A batida do nosso coração, ela fica alta aos nossos ouvidos quando nós mergulhamos nas profundezas de uma piscina, de um rio, de um mar. Senhor Deus, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo Senhor batizar cada uma das minhas irmãs. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor me batizar com o Espírito Santo. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela evidência do Espírito Santo. Aquela que não falava em línguas vai falar agora. Abre a tua boca e deixa o Espírito Santo encher. Para de medo, para de covardia. Em nome de Jesus, para com esse medinho de ser julgada, que as pessoas vão dizer. As pessoas não têm nada a ver com a tua vida, com o Espírito Santo. Aleluia. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira todo medo, todo receio, toda resistência. E agora, Senhor Deus, faz com que tuas filhas, Senhor Deus, sejam totalmente impactadas pela tua presença, Espírito Santo. Se revela a elas. Ei, Deus, eu creio no nome poderoso de Jesus que o Senhor já fez. E o Senhor, Deus, agora faz com que nós tenhamos essa viva realidade na nossa vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou ativar os comentários aqui um pouquinho para que você coloque aqui como você está, como você se sente, como foi para você. Que o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode conhecer, ele se manifesta a você. Fala pra mim como foi. Eu vou deixar essa live aqui salva. Agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que exalar o Espírito Santo, a influência do Espírito Santo por onde quer que eu vá. Eu vou deixar essa live aqui salva pra você agora. E você escreve nos comentários como foi pra você, se você falou em línguas, se você foi impactada com a presença de Deus, como você sentiu o Espírito Santo, o que o Espírito Santo falou com você. Tá bom? Deus te abençoe. Marca as pessoas precisam conhecer o Espírito Santo. Marca as pessoas nas lives desse propósito. Faça com que essa mensagem seja conhecida. Coopere com aquilo que o Espírito Santo está fazendo agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Um grande beijo, minhas amadas. E se preparem para os próximos propósitos. Eu vou fazer um propósito muito privado. Esse propósito eu não vou abrir aqui no Instagram. Eu vou fazer dentro da comunidade Save com as mulheres. Você vai se inscrever. E vai ser o propósito pela vida dos homens da nossa geração, do seu marido, dos seus filhos, homens, do sexo masculino, do seu líder, dos seus pastores, dos seus chefes, do seu pai, do seu irmão. E olha, meu Deus, vai ser tremendo. Retire Gideão do lagar. Esse propósito, eu não tenho como fazer aberto na internet, porque eu vou rasgar algumas questões assim profundas em relação à percepção que o Espírito Santo tem me dado em relação a essa era, né? Em relação à vida dos homens. O Senhor tem me mostrado, eu e meu marido, a gente tem percebido muitas coisas, muitos ataques à identidade masculina, à operação, né, do governo do homem, aquilo que o Senhor tem para os homens, e as mulheres têm ficado desprotegidas. As igrejas têm ficado desprotegidas, os homens têm ficado muito vulneráveis ao espírito de Jezabel, ao espírito de manipulação, de controle, uma influência assim muito nociva, maligna, espíritos malignos que levam esses homens assim a trabalhar, a operar na insegurança ou operar na violência, na agressividade. Você vai entender muita coisa a partir desse propósito. Então, se você quer se inscrever, as meninas estão perguntando aqui, você vai no link da minha bio, se inscreve. Eu vou te dar uma dica aqui poderosa, né? Uma dica maravilhosa para você. Não faça o mensal. O mensal é só para você conhecer. Você vai ficar com água na boca e vai ficar chateada porque não vai poder continuar prosseguindo. Vai dar 30 dias e aí, a não ser que você faça no cartão de crédito, que aí você renova mensalmente. Mas é melhor você fazer o anual. O anual, ele te dá acesso a todos os desafios, te dá acesso a todos os conteúdos que tem lá. A gente já está com um monte de jornada lá. A gente está com conteúdo, é claro, que você vai fazer no seu tempo. Nós temos as lives ao vivo
A sexta-feira a gente está na live, na nossa live vai ser o mover do Espírito Santo aí, mulheres. Mulheres save, mulheres sábias, auxiliadoras, aleluia, virtuosas e edificadoras. E o Senhor, Ele tem falado muito ao nosso coração. Que Deus te abençoe e vambora, vamos juntas. Se prepare aí, fique de olho nesse propósito que eu vou fazer, mas aí é só mesmo para aquelas que o Senhor tá comissionando, tá convocando mesmo, tá? E para andar mais de pertinho num discipulado, para andar num pastoreamento de coração aí para você. No mensal não tem o ao vivo, não tem, só no anual, tá? No mensal você vai ter acesso ao todo o conteúdo ali, mas você não tem acesso aos desafios, você não tem acesso às lives de sexta-feira, tá bom? Sexta de manhã, bem cedinho, a gente tá junto. Live de aconselhamento, live de direcionamento, live de cura, lives proféticas. E o Senhor vai te abençoar. E aquelas que o Senhor está chamando, o Senhor vai possibilitar aí toda essa estrutura, tá bom? Grande beijo para você e bota aqui nos comentários dessa live como foi para você. Eu quero muito saber. Quero muito saber o que o Espírito Santo fez na tua vida, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.